Não é sobre ser empresária ou sobre ser esposa troféu. É sobre algo que ninguém tá falando nessa conversa toda. E antes de te falar exatamente o que é, seja bem-vinda. Meu nome é Nicole e junto com o Thiago, meu marido, nós somos mentores de esposas. E esse é o nosso podcast. Vamos lá? Bom, essa semana a gente teve um debate muito grande em torno do vídeo Uma Empresária versus 30 Esposa Troféus. E é engraçado porque todo mundo tomou um lado e foi refletir sobre o marido, como entra nisso tudo, e falando para as esposas que elas não são esposa troféu e tal. Houve muita repercussão sobre o assunto. Mas eu quero trazer um ponto, uma perspectiva que não está sendo falada, que não está sendo dita, que é algo que vai além dessa aparência toda, dessa questão, ser esposa troféu, ter independência financeira ou não, o que o homem deve fazer, como ele deve fazer. Para além disso, existe um ponto que é fundamental nessa discussão toda, que é o seu posicionamento de governo dentro do seu lar, dentro da sua dinâmica do relacionamento. Se você é líder, se você é CEO ou se você simplesmente é uma mulher que está buscando ter um casamento de alto valor, você percebeu que a conta nisso tudo não estava fechando porque se esqueceram de falar sobre esse governo. Então, o primeiro ponto que a gente precisa ajustar aqui é que ser uma esposa troféu nunca foi sinônimo de ser uma mulher virtuosa. Então, existe uma discussão muito grande, principalmente entre evangélicos e católicos, acerca do que é ser uma esposa, mãe, dentro do lar. E essa discussão passa muito sobre essa ideia de que a mulher precisa ficar dentro do lar, de que ela não deve trabalhar ou não, se ela sai ou não de casa todos os dias. E algumas vertentes tomaram essa discussão como a esposa fica em casa porque ela é a dona do lar, ela vai manter toda a organização do lar. E aí a internet deu esse rótulo de esposa troféu. Aquela esposa que ela tá no lar, que o marido sai, trabalha e o marido dá tudo para ela e para os filhos. Só que isso não tem a ver com uma perspectiva bíblica. E esse é o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para romper um paradigma com vocês. Não existe nenhum lugar na Bíblia que diz, seja uma esposa troféu, ó minha filha. Isso não existe. A gente tem na Bíblia várias passagens falando acerca de como a mulher deve se posicionar, como ela governa. Então, quando a gente pega, né, ali a principal espinha dorsal de como uma mulher deve agir, que é Provérbios 31, a gente vai ver que a mulher de Provérbios 31 era extremamente ativa. Era uma mulher, inclusive, empreendedora. Mas ela tinha algo que estava acima de qualquer outra coisa. A principal atuação dela, a prioridade dela, eram as pessoas do seu lar. Então não confunda. Não é sobre você limpar, cozinhar, colher o trigo, estar tirando o leite da vaca. Não é sobre isso. Ser uma mulher virtuosa não é isso. Ser uma mulher virtuosa é ser uma mulher que está pronta para dar a direção emocional e espiritual, afetiva para os seus dentro do lar. É sobre a presença da mulher ser um marco dentro do lar. A mulher cria o ambiente do lar. Então, a sua presença, ela é fundamental. E o seu olhar como esposa, ele é fundamental para que todos dentro de casa estejam bem e para que tudo funcione de forma correta. Isso é sinônimo de ficar apenas em casa e não trabalhar fora de casa? Não. Mas é óbvio que a gente precisa entender que se você tem uma jornada onde você trabalha das 8 da manhã às 8 da noite, você ficará mais ausente da vida dos seus filhos.
Tudo são escolhas. E esse é um ponto importante no vídeo também que eu vi. Tem a empresária e tem as esposas troféu. Não tem um lado certo. Cada um faz as escolhas que quer para si. Tudo tem consequências. A esposa troféu, ela vai ficar mais presente em casa. Ela vai estar com os filhos, ela vai acompanhar o crescimento dos filhos. Mas pode ser que ela passe dificuldades financeiras, de que ela não tenha liberdade de ir e vir, que foi o que a Natália Beauty pontuou muitas vezes no vídeo. Não tenha liberdade de ir e vir. Em contrapartida, a empresária pode não ser a maior influência na vida dos próprios filhos. Ela pode não ser o pilar de direcionamento na vida dos filhos, porque ela não está tão presente. Então, tudo tem prós e contras. É claro que quando você já tem um negócio grande e maduro, provavelmente você consegue ter flexibilidades e horários que outras pessoas não têm. E aí você consegue ser mais presente na vida dos filhos. Mas tudo é uma questão de escolha e de acordo. O acordo que você estabelece com o seu marido. Importante mesmo é você saber que perante aquilo que Deus nos dá na Bíblia sobre a conduta feminina dentro do lar, o seu papel dentro de casa é essencial. Você pode ser mandado embora do seu trabalho, você pode ser substituído por outro CEO, por outra líder, você pode tudo isso. Mas dentro de casa você é insubstituível. O seu trabalho dentro de casa, ele é insubstituível. Então, quando você está com a sua família, você precisa entender que você está sendo um marco na vida deles a cada segundo, principalmente com filhos pequenos. Um outro ponto que ficou ali no vídeo, permeando ali a conversa, que eu quero trazer, é quebrar uma forma de pensar sobre a mulher virtuosa, de que ser uma mulher virtuosa é ser uma mulher passiva. Ser uma mulher virtuosa não é aceitar tudo, não é ver o seu marido indo em direção a um buraco e deixá-lo ir. Você, como mulher virtuosa, é uma mulher ativa. É uma mulher que governa. E como governante, você está sempre vigiando o bom andamento de todos na sua casa. Você está sempre se tornando a melhor pessoa possível perante Deus. Porque uma boa governante sabe que está abaixo do senhorio de Deus. Que tem a Deus como seu Senhor, que obedece aquilo que a palavra diz e que sabe que a sua língua é essencial para o bom andamento do lar. Provérbios 31, versículo 26, se eu não me engano, diz que a mulher abre a boca para falar com bondade e sabedoria. Então, da sua boca devem sair palavras de bondade e sabedoria dentro do seu lar, se posicionando para que a sua família cresça, amadureça, conquiste sonhos, chegue a lugares, para que seja um ambiente seguro para a criação dos seus filhos. Da sua boca deve sair a bondade. Você não deve colocar como responsabilidade na sua vida o seu marido para te fazer feliz. Você deve entender que você precisa ter a felicidade como uma decisão pessoal e fazer aquilo que é necessário para ser feliz sem atribuir ao seu marido a responsabilidade de fazê-la feliz.
A mulher de Provérbios 31, ela agia com tal sabedoria, tal bondade, e ela era tão feliz que ela fazia com que o marido fosse honrado na porta da cidade. Pensa só, uma mulher que é amargurada, que só reclama, que é chata, nunca vai fazer o marido ser honrado na porta da cidade. Nunca. Porque todo mundo vai olhar pra ela e vai achar ela uma chata. Então ela era feliz. Então você não deve esperar o seu marido te dar algo, o seu marido fazer algo para que você seja feliz. Você deve decidir ser feliz com aquilo que lhe cabe. Todos os dias. Porque a felicidade, antes de tudo, é uma decisão. Eu decido ser feliz porque eu tenho um Deus que me ama de tal forma, a tal ponto, que Ele cuida da minha vida minuciosamente. E aquilo que eu não entendo e aquilo que eu não enxergo, Ele tá cuidando. Então eu posso ser feliz, mesmo na dor, mesmo na dificuldade, mesmo nos obstáculos. Outro ponto que eu quero trazer também, que eu já falei aqui no vídeo, mas é importante salientar. Tem muita mulher que fica em casa, decide por criar os filhos e estar trabalhando para a sua casa, porque acha que isso a fará uma mulher virtuosa, isso é sinônimo de ser uma mulher virtuosa, é isso que Deus quer, e acaba se enxergando como menor diante do marido, e acaba enxergando que não tem valor, e acaba passando mais tempo se lamentando do que estando em paz com a decisão que tomou. Gente, Deus não te chamou para você viver uma vida em que você toma uma decisão e se lamenta dessa decisão. Quando você toma uma decisão, você precisa estar segura e tranquila sobre isso. Caso contrário, não faz o menor sentido. Provérbios 31, sobretudo, é sobre uma linha de conduta, uma forma de comportamento. É um texto atemporal que carrega princípios profundos sobre como uma mulher deve se apresentar para o mundo. O servir, o compartilhar, o honrar, ser feliz, usar a boca para falar com bondade, se posicionar. Ser uma esposa virtuosa não é ser uma songamonga. Não é ser uma mulher que fica se arrastando pela casa de noite, lamentando a escolha que fez. E se achando menor do que outras mulheres que estão, por exemplo, no mercado de trabalho. Se você está sentindo isso, se você está pensando isso, se você tomou uma decisão que não te faz feliz, não faz o menor sentido você continuar nisso. E pode ser a decisão contrária. Você decidiu voltar para o mercado de trabalho, você está no mercado de trabalho, fez mestrado, doutorado, pós isso, pós aquilo e está infeliz. E passa o dia reclamando e se lamentando porque você queria estar em casa. Deus não nos chamou como esposas para viver uma vida de lamentação, para viver uma vida de reclamação. Nós estamos neste mundo para sermos felizes, sim. Para vivermos a vida com abundância, para governarmos sobre este mundo. E hoje, o nosso tempo nos fornece muitas possibilidades, muitas maneiras de estarmos em casa acompanhando os filhos no crescimento e ainda ganharmos o nosso próprio dinheiro. Se essa é a questão, se for o ponto para você. Mas não se prenda a essa questão financeira, no sentido dessa discussão aqui que eu tô trazendo.
Eu quero trazer para além disso, porque no vídeo foi esgotada essa reflexão sobre a questão financeira, independência, ter dinheiro. E aí você vê uma coisa interessante. A Natália tem as suas próprias dores. A Natália foi abandonada. A Natália passou por um divórcio. Por isso a visão dela é a visão de quem já passou por algo. Já viveu uma dor. No mundo dela, na visão de mundo que ela tem, ser empresária foi a saída. E tudo bem. Em contrapartida, a gente viu mulheres, por exemplo, falando para ela: eu controlo todo o caixa da minha casa, eu controlo a conta do meu marido. Eu sei o que sai e o que entra, e o meu marido é confiável. Para ela, para Natália, vai ser muito difícil acreditar nisso. Porque ela teve a confiança quebrada. Ela sentiu a dor de um dia confiar como essa mulher e ser desapontada. Isso não quer dizer que todos os homens agem do mesmo jeito que o ex da Natália. Isso não quer dizer isso. Isso quer dizer que a visão de mundo que a Natália tem está carregada dessa perspectiva de dor. Então você precisa entender isso quando você ouve essa discussão dentro do vídeo. Agora eu quero trazer uma reflexão mais além. E eu quero aprofundar essa ideia e essa perspectiva de que dentro de casa você é insubstituível. Nosso papel enquanto esposas é trazer a ordem para o lar. Essa ordem começa a partir da sua ordem interior. Não existe como você ordenar o que está fora se dentro de si existe uma desordem. Você está desordenada emocionalmente, você está desordenada psicologicamente. Você está com dúvidas sobre quem você é. O fato é que a sua casa vai refletir isso, porque a mulher é o grande termômetro do lar. Pode ver, o dia que você acorda de TPM, tá todo mundo estressado junto. O dia que você acorda bem, é a paz de Deus no céu. Porque a mulher é o termômetro do lar. Nosso trabalho, então, ao nos tornarmos esposas e mães, é garantirmos que a nossa casa será um pedacinho do céu na terra. É garantir que os nossos filhos estarão seguros para crescerem, se desenvolverem, em um lar que os garanta integridade emocional e física. Em um lar onde você dará o direcionamento emocional e espiritual aos seus filhos. Em contrapartida, como esposa, o seu trabalho é garantir que exista ordem no relacionamento de vocês. E que você e seu marido continuem sendo como um. Esse lugar que nós ocupamos, ele não pode ser substituído por mais ninguém. E você sabe o que eu tô dizendo, porque você e eu vemos todos os dias várias famílias que passam por divórcio. E a gente sabe que fica um buraco na alma das crianças e na alma dos cônjuges, ainda que eles terminem com brigas. A gente precisa se lembrar que uma família, ela é, sobretudo, uma pequena organização espiritual. A união de almas que existe a partir de um casamento, ela é muito mais profunda do que as questões superficiais de onde você trabalha, com quem você trabalha, de que horas a que horas, a questão financeira e tudo mais.
A gente está falando de duas almas que se escolheram e que decidiram caminhar juntos por essa vida. E que a partir do momento em que dizem sim diante dos homens e diante de Deus, se torna um só. E passa, então, a operar como um só. É por isso que todo o acordo feito dentro do casamento, ele precisa ser respeitado. Se você e seu marido decidiram que os dois vão trabalhar, respeite isso. E se em algum momento você precisar mudar o acordo, converse para mudar o acordo. Mas o acordo precisa ser feito em paz e tranquilidade, com os dois juntos. Porque todas as escolhas que nós fazemos impactam aos dois e aos filhos. E quando a gente fala de filhos, a gente está falando de uma pequena parte de uma alma, uma pequena parte da outra alma, que juntas formaram uma terceira alma. A gente está falando de trazer pessoas ao mundo, trazer almas ao mundo. E isso transcende as discussões superficiais. Não importa o que a sociedade diz. O que importa é o que funciona dentro da sua casa. É o que faz sentido para dentro do seu lar. E eu vou dar um exemplo muito meu. Antes de ter os meus filhos, hoje eu tenho 3 filhos, eu queria muito fazer homeschooling. Eu me preparei para isso. Eu estudei, eu me dediquei, eu fui atrás, fiz lista. Nos primeiros anos de vida do Daniel, que é o nosso filho mais velho, eu semi-alfabetizei ele. Logo em seguida veio a Bianca, ela também já foi sendo semi-alfabetizada. Mas quando chegou na idade escolar, eu não tinha condições de continuar. O homeschooling se tornou algo pesado para mim. E eu vi que aquilo não iria mais funcionar. Só que para eu tomar essa decisão, eu chorei. Porque eu me comparava com outras mães. Eu queria muito fazer aquilo dar certo. Eu realmente achava que era o caminho. E eu realmente coloquei isso como o grande feito que iria me fazer ser uma grande mãe. E o grande feito que salvaria meus filhos de qualquer coisa. E aí eu percebi que eu estava idolatrando o homeschooling. Porque não era fazer homeschooling que me tornava uma mulher virtuosa. Não era eu me comparar com outras mães para querer fazer aquilo que era bom para elas. Eu tinha que fazer as melhores escolhas para minha família. Para aquilo que era saudável para mim. E eu vou trazer essa conversa sobre saúde mental da mãe, da mulher, aqui, em um dos nossos próximos episódios. Porque pouco se fala sobre a saúde mental da mãe, principalmente para lares cristãos. Então eu entendi que se eu mudasse a minha opinião e eu colocasse os meus filhos na escola, eu não seria menor por isso. Eram só escolhas. Pelo bem da minha saúde mental. Pelo bem da educação das crianças. E eu fiz. E hoje, anos depois, eu vejo que foi a melhor decisão que eu tomei. Porque eu entendi que eu, Nicole,
Eu preciso desse tempo em que eles estão na escola. Eu preciso. E isso não é uma vergonha. E isso não é algo de, ai, nossa, que fresca. Isso é quem eu sou. Eu preciso de momentos de silêncio. Eu preciso de momentos com a minha própria companhia. Essa é quem eu sou. E eu não sou menor por isso. E eu não sou uma mãe ruim por isso. Eu só sou eu. A melhor mãe possível para os meus filhos. A melhor esposa possível para o meu marido. E se você não entender isso, você vai pegar toda essa discussão de esposa troféu e de empresária, você vai tomar partido em um dos lados e você vai seguir na direção dessas mulheres que estavam no vídeo, seja lá quais forem. O que importa é o que Deus tem falado para você na sua casa, sobre o seu governo no seu lar. Seja qual for a decisão que você tome, seja o que for que você esteja fazendo, você só não pode perder a sua alma. Agora, se você tá cansada, se você tá exausta, se você tá sentindo que você perdeu o governo do seu lar, eu tenho um convite especial para te fazer. No Clube das Esposas de Alto Valor, nós não vamos discutir quem paga a conta, nem o que você escolheu. Mas a gente vai te dar o caminho para você não perder a sua alma. Para você continuar sendo o pilar de ordem dentro da sua casa. Aquela que vai garantir a paz no lar. Aquela que vai garantir que o casamento esteja florescendo e que a sua casa seja um local seguro. Por isso, eu vou te convidar a se inscrever na lista de espera do clube. O valor do clube é de R$ 310 por mês, com acesso por 1 ano. Você vai ter aulas ao vivo comigo a cada 15 dias. Você vai ter acesso aos módulos de socorro de emergência, caso você tenha problemas específicos dentro do seu casamento. E você vai ter uma comunidade de outras mulheres que também querem fazer do seu lar um lar de verdadeira paz. O link está aqui embaixo. Se inscreva, que eu espero por você. E se você está me ouvindo lá no Spotify, vai no YouTube que tem o link, ou no link da bio, seja no Instagram ou seja no TikTok também. Essa foi a nossa conversa de hoje. Depois escreve aqui pra mim o que você achou, o que você sentiu, o que você pensou e se esse vídeo aqui mudou alguma coisa na sua perspectiva. Um abraço e até o próximo.